Opa, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o novo disco da Lana Del Rey, Lust for Life. Esse é um disco bem longo, então o vídeo vai ser longo, então eu vou tentar não enrolar, é isso aí, vamos conversar. O disco ele abre com a música Love, que já é conhecida pelo público, porque ela foi lançada há alguns meses atrás. Ela e o resto do disco, eles têm a produção e a co-composição do Rick Nowels, que já havia trabalhado com a Lana no primeiro disco, no Born to Die, que ainda é o meu preferido. Logo nos primeiros acordes da música a gente já percebe que tem uma atmosfera um pouco mais diferente, um pouco mais positiva, assim, romântica no sentido bom da coisa, assim, mais sonhadora e especialmente mais esperançosa, né? Que é uma coisa diferente do que a gente está acostumado a ver nos trabalhos da Lana e tudo mais. Por mais que o conceito, assim, cinematográfico e sombrio da Lana esteja sempre presente nessa música, e no clipe a gente percebe uma nuance mais positiva, assim, e foi o que a gente começou a pensar antes do disco sair, que seria um disco mais positivo, mais esperançoso, assim. Ele é, mas ao mesmo tempo não. Vamos ver mais pra frente. A primeira parceria do disco é em Lust for Life com The Weeknd, né? Ela e o The Weeknd já tinham trabalhado juntos de outras duas músicas que ficaram pros trabalhos dele. É uma música que eu pessoalmente gosto muito, muito. Eu gostei muito quando ela saiu. Eu gostei muito do clipe. E eu gosto, assim, que ele é muito... Ele tem uma história, assim, bastante de dualidade. Tem tanta aquela coisa de que ela está no colorido, ele está no preto e branco. Eles estão muito felizes, mas ao mesmo tempo tem aquela atmosfera de sombra e tudo mais. E tem uma curiosidade interessante sobre o clipe dessa música. É que eles sobem, né, no H de Hollywood. E esse H, nos anos 30, ele foi o cenário de um suicídio de uma atriz muito famosa na época, Peg Entwistle. Ela se suicidou se jogando do H de Hollywood. Então, assim, até a equipe e a própria Lana foram questionados a respeito disso, se tinha algo a ver e tudo mais, e ela disse que nunca tinha ouvido falar. Eu acho muito pouco provável que ela não tenha ouvido falar, porque a Lana é muito ligada em cinema, ainda mais em cinema clássico. Então, assim, eu acho que não foi bem coincidência isso. Vocês vão ver que ao longo do disco a gente vê muito os temas como problema da fama, gosta de ser famosa, mas ao mesmo tempo tem toda aquela dor por trás de não ter privacidade e tudo mais. Então eu acho que tem muito a ver sim esse lance de Hollywood, assim, do H de Hollywood. Falar em cinema, a terceira faixa, 13 Beaches, ela já começa com um trecho de um filme chamado O Parque Macabro, né, ou The Carnival of Souls. Esse é um filme de terror de 62 e é engraçado assim que esse filme ele gira em torno de uma mulher que lida com um problema muito sério de solidão, assim. Inclusive o final dele é muito assim tenso, assim, em relação à solidão, em relação a isso. Eu não vou dar spoiler, se você tiver curiosidade, você procure assistir o filme. Mas justamente a música 13 Beaches, ela fala justamente que ela precisou andar por 13 praias para encontrar uma que ela tivesse privacidade, que ela tivesse sozinha para descansar, sem paparazzi, sem assédio. Então, assim, ele fala muito sobre essa busca. A música, ela fala muito sobre essa busca por um alívio, um sossego, mas ao mesmo tempo isso pode remeter a uma solidão, a um problema dessa solidão, e que você está rodeado de pessoas, mas na verdade você está se sentindo sozinho, assim. Tem muito disso nesse disco e nos outros trabalhos da Lana também. Essa própria música, ela fala muito sobre a relação dela com a fama, né? Quem conhece a história da Lana Del Rey, dos primeiros discos, e antes dela se chamar Lana Del Rey, eu até pensei em fazer um vídeo sobre isso mais pra frente, não sei se vai rolar, talvez sim. Sobre isso, que ela queria muito ser famosa, ela quis muito isso, e depois que ela chegou lá, ela viu que, tipo, é muito bom, mas ao mesmo tempo tem muita coisa ruim. E nessa letra ela fala, eu te amo, mas eu não consigo lidar. É mais ou menos ela com a fama. Depois a gente tem Cherry, que é uma música bem melancólica e pesada, sobre um relacionamento difícil, é uma música muito boa, e ela tem uma vibe, assim, que me lembrou muito as músicas do Ultraviolence, né, que é um disco bastante sombrio da Lana. É o mais sombrio de todos, eu acho. Aí a gente entra em White Mustang, que é uma música que ela remete muito a... Aliás, assim, não só essa música, mas ela como as próximas músicas, elas remetem muito a uma atmosfera que a gente conheceu muito em Born to Die, né? Que é aquela coisa de uma mulher sonhadora e romântica que se apaixona por um cara malandrão, rockstar, que não quer nada com nada. Bem tipo aquele cara que aparece no clipe de Born to Die, de videogames. É aquela coisa, assim, que tem muito em This Is What Made Us Girls, e outras várias músicas de Born to Die. Em White Mustang, ela fala muito sobre essa paixão que ela vive meio platônica, meio real, com um cara famoso que anda num carrão e que é meio snob e tudo mais. E essa música, essa relação dela com essa música, ela é muito parecida depois nas duas parcerias
com os rappers, que tem logo a seguir, e com mais uma, eu vou falar disso agora mesmo. Summer Bummer, né, que até foi single, né, é uma parceria dela com o A$AP Rocky e o Playboi Carti. É justamente sobre uma mulher que gosta de um cara que não quer nada com nada, um vagabundo, meio dummy vagabundo, assim. E ele fala muito a visão dele e tudo mais, é uma música bem legal. A terceira parceria do disco, dessa vez é só com o A$AP Rocky, é Group Love. É justamente sobre essa relação da menina sonhadora com o cara famoso, malandro. Então, assim, ó, essas músicas, e justamente com a próxima, né, que é In My Feelings, elas têm muito a ver uma com a outra, assim, elas têm muito essa temática muito presente na vida da Lana Del Rey, e até que se vocês souberem com quem que ela já andou com vários caras famosos, e também fica aquela coisa, tipo, pode não ser real, pode ser um eu lírico, né, mas tem muita relação essas 4 músicas sobre um relacionamento difícil, conturbado com uma pessoa famosa. Há quem diga que essas 4 músicas são pro Dizzy, né, que foi um cara que ela teve um relacionamento. Ela disse que In My Feelings é meio de eu entender que é pra ele, não pode ser que as outras também sejam, ou não. Agora nós temos 4 músicas que elas falam basicamente sobre a mesma coisa, mas de formas diferentes, que é basicamente uma consciência política, né, que é um tema novo nos trabalhos da Lana Del Rey. Aí primeiro a gente tem Coachella, Woodstock on My Mind, que é uma música que ela dividiu com a gente, assim, no Instagram. Ela disse quando ela estava escrevendo, ela disse quando ela estava gravando, que foi mais ou menos assim, quando ela estava assistindo ao festival de Coachella, ela começou a ficar curtindo muito, achando aquilo tudo o máximo, mas ao mesmo tempo ela estava meio culpada, porque estava acontecendo todo aquele conflito da Coreia do Norte com os Estados Unidos, as mudanças que o Trump tá fazendo na política e tudo mais, então ela ficou se sentindo meio culpada. Eu tô falando muito rápido, gente, mas é que são 16 músicas e eu não gosto que o vídeo fique longo, então, tipo, vocês me deem um desconto e tal. Outras 2 coisas interessantes nessa música, uma delas é que ela fala sobre, essas crianças se divertindo, onde será que estão os pais? Meio que fazendo um paralelo com os pais que podem ter visitado Woodstock, curtido Woodstock, agora seus filhos estão curtindo Coachella, que é um festival com outra vibe, mas não deixa de ser um festival de música, com muita diversidade e tal. Outra coisa engraçada é que ela fala muito sobre, eu trocaria tudo por essa estrada para o paraíso, para essa Starway to Heaven, né? É engraçado que o Led Zeppelin não tocou no Woodstock, por umas razões burocráticas lá da época, mas Starway to Heaven, que é um puta clássico dessa época, final de 60, começo de 70, ela fala justamente sobre uma mulher que tem tudo, mas que vive a vida, tipo, de uma forma profana, de uma forma superficial. E parece muito com esses conceitos de fama que ela já falou em outras músicas, assim. A Lana Del Rey, ela não dá nem ponto sem nó, essa é a real. Depois a gente tem God Bless America, e tarará, que é uma música em que ela fala justamente sobre esse poder feminino, sobre como as mulheres precisam se unir. É uma homenagem às mulheres que sofrem relações políticas, sofrem questões de machismo, de preconceito e questões amorosas. É meio que um grande abração, assim, a todas essas questões e tudo mais. Depois ela tem When the World Was at War, We Keep Dancing. São várias faixas com nomes longos e difíceis. E essa música ela fala justamente sobre esse contexto de, nossa, tá acontecendo um monte de problema no mundo, mas a gente vai continuar firme, a gente já passou por coisa muito pior e sobrevivemos. Então, basicamente é o seguinte, a Lana Del Rey chegou a falar, antes desse disco sair, que esse disco ia ser feito totalmente pros fãs, que os outros discos anteriores ela fez pensando nela, nos problemas dela, mas que agora ela tá falando justamente pros fãs. Então essa coisa meio tipo, olha gente, vocês estão passando por problemas, mas segura aí, vamos enfrentar isso juntos, vamos superar mais isso, não percam a fé, não percam a esperança. Eu acho que a última desse grupo, assim, mais consciente é Beautiful People, Beautiful Problems, né, que é uma parceria com a Stevie Nicks. São 2 cantoras muito grandes, assim, muito fortes nessa cena, assim, mais melancólica, e elas dividem esse dueto de uma forma muito bem feita. É uma música justamente sobre as pessoas e seus problemas efêmeros em relação aos problemas reais do mundo, mas ao mesmo tempo cada um com a sua individualidade. É uma música bem interessante. Aí a gente tem o dueto com o Sean Ono Lennon, Tomorrow Never Came, que é, de longe, a minha música preferida do disco. Essa música, eu não sei se é porque no momento que eu escutei eu me identifiquei com a letra ou algo do tipo, mas pra mim ela é a melhor música do disco. Ela é incrível, ela é maravilhosa, a gente consegue imaginar totalmente a cena do jardim, dela esperando por uma pessoa que foi embora do nada, e ela fez alguns planos
ela fez algumas expectativas, não sei se ainda é aquele cara famoso ou se um outro cara, e o mais engraçado é que ela comenta na música que eles poderiam estar ouvindo as músicas do John e da Yoko, mas agora ela tá cantando com o Sean, né? Olha que engraçado, né? Porque ele é filho dos dois, caso alguém não saiba. O disco termina com o que eu acredito ser uma trilogia que resume bastante, assim, não vou dizer que a vida, mas a parte artística da Lana Del Rey. Não sei se a Liz em si, mas a Lana Del Rey em si. A primeira faixa é Heroin, é uma música muito pesada, densa e triste, melancólica. Ela fala a respeito de um lugar em que os famosos se refugiavam para fugir da fama, né? Novamente essa temática de fuga da fama, de solidão. Ela fala muito sobre a heroína como uma fuga e, ao mesmo tempo, ela ainda faz referência a algumas coisas bem pesadas, como o Charles Manson, né, um serial killer. Ela fala sobre alguns detalhes sobre os crimes, assim, é uma música bem pesada, assim. E aí depois a gente conhece Change, né, que é uma música que fala justamente sobre mudanças, justamente sobre perceber que está acontecendo um problema consigo, perceber que você está passando por uma mudança muito séria e que essa mudança ela precisa acontecer. E aí o disco termina com Get Free, que é uma música que ela já tem uma outra embalada, ela já é bem mais positiva, ela já termina o disco de uma forma mais esperançosa. É como se ela fosse o final feliz dessa personagem, né, que a Lizzy criou, dessa Lana Del Rey que já passou por tantas coisas de querer estar morta e outros problemas tão grandes que ainda virão, mas que ela tem consciência de que ela é capaz de abraçá-los, enfrentá-los e seguir em frente. E tá. Essas foram as 16 faixas de Lust for Life. Agora eu vou comentar um pouquinho do disco num geral. Eu pessoalmente gostei muito desse disco. Eu tava com um pouco de medo em relação a essa espera que a gente como fã tava de que fosse ser um disco mais feliz, assim, muito diferente do que a gente tá acostumado a ver. Não é. É lógico que ele tem algumas puxadas mais esperançosas, mais pra frente, muito diferente de Ultraviolence, por exemplo, mas ao mesmo tempo ele permanece com aquela melancolia, com aquela noção de solidão, de realidade, meio no ar, assim, que a Lana Del Rey tem muito e que continua tendo e vai ter sempre. Todas as músicas, elas conversam muito, né? Como eu falei, elas têm esses blocos mais conceituais, com alguns temas mais marcados, mas mesmo assim, todas as músicas, elas conversam muito entre si. Uma coisa que eu gosto muito é que ela conversa muito com músicas anteriores dela. Por exemplo, em Lust for Life, ela fala My boyfriend's back and it's cooler than ever. A gente se lembra muito de Brooklyn Baby, né? Que ela fala My boyfriend's pretty cool, but he's not as cool as me. E também tem outro momento que ela fala que feeling a war in my mind, né, remetendo muito a Ride, e vários outros trechos que ela pincela, assim, de coisas que ela ainda mantém aquele sentimento daquelas músicas antigas, mas hoje elas têm um significado um pouco mais diferente e tudo mais. Então, assim, ele é um disco que conversa muito entre si, e ele conversa muito com os outros discos da Lana, até a capa mesmo, né, que ela tá na frente de um carro, dessa vez sorrindo, e ela tá na frente de carro de todos os outros discos, eles têm muito a ver, tem tudo a ver, assim, esse universo. Eu acho que o personagem Lana Del Rey, né, seja ele feito pela Lizzy ou por produtores, ou eu acho que 90% pela Elizabeth, eu acho que ele é um personagem muito bem feito, muito bem construído e que ainda vai nos dar muitas coisas maravilhosas. Tem que dar uma nota de 1 a 10? 9,5, tá? Pode ser 9,5. Vou dar meio porque eu tenho um pouquinho de implicância com um disco muito longo. Eu acho que tem algumas músicas ali, acho que umas 3 que podia ter ficado na edição Deluxe, por exemplo. E eu acho que alguns pontos acabou ficando um pouquinho repetitivo. Mas é só isso. Fora isso, é 9,5. Fora isso, seria 10. Agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse disco, se vocês gostaram, tem alguma faixa preferida, se vocês gostaram dessa nova fase da Lana e tudo mais. Se tiver gostado dessa resenha, não esquece de clicar no gostei, se inscrever aqui no canal, tá? Tchau!